Olá, como estão? Hoje nós vamos falar de posições fechadas e posições abertas. Como vocês podem ver aí, nós temos um exemplo de uma posição fechada, onde não temos condições de avançar peões, de movimentar peças, de trocar peças. Ambos estão com as movimentações limitadas. É mais raro a gente ter essa posição de jogo. Mas não é difícil. Se nenhum dos adversários resolverem trocar suas peças. Aqui, nós vamos ver um outro exemplo. De um jogo mais aberto, ainda não muito desenvolvido, mas um jogo mais aberto, onde a gente pode pensar em fazer algum lance e algum desenvolvimento. Então, qual a diferença que nós temos aqui? A posição fechada é aquela em que os peões não vão mais conseguir avançar, ela reduz ou paralisa qualquer mobilidade das outras peças. Dá quase para dizer que a gente empata a partida. As posições abertas são aquelas que já pode ter peão trocado, se não tem a gente consegue trocar. Temos ainda possibilidade de mover peças, etc. e tal. O que a gente quer dizer com tudo isso? Que quando a gente está começando a jogar, a posição aberta tem mais mobilidade de peças e a gente consegue desenvolver mais rapidamente as peças. A gente não perde tempo. Então, a gente tem que pensar em tirar o quanto antes as peças das suas casas iniciais, que estão em desvantagem, ao invés de ficar mexendo todos os peões, como aconteceu ali na parte fechada, né? Numa partida fechada. Então, vamos ver uma posição aberta. Onde a gente vai ter que pensar no desenvolvimento em rápido tempo. Nas posições abertas é possível formar um conceito rápido de posição em relação ao desenvolvimento, simplesmente em ser contando as peças em jogo de cada lado. Então vamos ver. E4, E5, D4, peão toma, dama toma. É uma perda de tempo, porque vai dar às pretas o desenvolver com ataque, ó.
Nós já vimos isso. Aí as brancas, dama D5. Nova perda de tempo e mais grave. E as pretas novamente se desenvolvem com um ataque. A dama recua. E olha aqui. As pretas estão em muito melhor vantagem do que as brancas. Quantas peças das pretas estão desenvolvidas neste momento? 2 cavalos e um bispo. Quantas peças das brancas estão desenvolvidas neste momento? Nenhuma. Isso que a gente fala de perda de tempo, né? Você faz um lance sem pensar. Então, como que é possível a gente ganhar ou perder tempo no início de jogo? Vamos ver. Se um jogador movimenta uma peça sem objetivo nenhum, ou se movimenta 2 vezes a mesma peça na abertura, isso se chama perder tempo. Então, aqui, ó, E4, E5, cavalo F3, cavalo F6, A4. Um lance sem objetivo no centro e no desenvolvimento. As brancas estão perdendo tempo. As pretas, cavalo F6, cavalo C3, bispo B4, D3. Outro lance que, embora tenha como objetivo defender o peão do rei, que estava sendo atacado, né? Que bispo toma cavalo, peão toma bispo, cavalo toma peão. Não contribui para o desenvolvimento, nem para o centro. Com a primeira perda de tempo, em peão A4, as brancas abriram mão da vantagem da saída, que significa o lance a mais. Essa perda de tempo, associada ao último lance das brancas, dá às pretas nítida vantagem na abertura, porque está melhor desenvolvido novamente. Olha, ele tem 3 peças contra 2 e é vez dele jogar. Vamos a um outro exemplo. Perde-se também um tempo movendo-se 2 vezes a mesma peça. Vamos lá. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, cavalo C3, cavalo F6, bispo B5, bispo D6. Roque pequeno. E agora ele vem colocar bispo B5. As pretas perderam tempo. Contando-se as peças desenvolvidas, vemos que em 5 lances as brancas dispõem de 3 peças desenvolvidas. O cavalo, os 2 cavalos e o bispo. E o roque já feito. E as pretas têm as 3 peças em jogo, mas não fizeram o roque. E agora é lance das brancas. Desenvolvendo a dama prematuramente, perde-se muitas vezes um tempo. Sair com a dama no começo, muitas vezes, causa até perda da partida, hein, gente? Vamos lá. E4, E5, bispo B, C4, bispo C4, dama H5. Tá ameaçando o E5 e dá checkmate aqui.
o mate do pastor, né? Mas se a gente já sabe que o rápido desenvolvimento das peças é um objetivo importante na abertura, vai ver que esse lance não é muito bom. Por quê? As pretas param as duas ameaças inimigas jogando D7. Então, não dá mais checkmate e está protegendo o peão. Pode fazer também F6. E, ao mesmo tempo, ameaçando o checkmate aqui. Mas não é, porque aí é bom, ótimo se as brancas não enxergarem, mas vão enxergar porque está tentando dar o seu checkmate, então as brancas voltam aqui. Mas aí as pretas é que vão perder o lance, né? Porque está tirando a casa do cavalo. Ok? Então, o melhor lance é dama E7. Cavalo desenvolve, porque o cavalo está atacando o peão do rei duas vezes, então eu tenho que defender. As brancas vão desenvolver cavalo e as pretas atacam a dama. Ela tem que sair e as pretas fazem o roque. Então, as pretas têm 4 peças desenvolvidas e mais o roque, enquanto as brancas têm somente 4 peças em jogo, não fez o roque e o bispo da dama ainda está fechadinho. Não é para a gente pensar que todo lance prematuro de dama seja mal em todas as circunstâncias. Existem saídas que a gente lança a dama assim. Mas se um dos jogadores não desenvolver convenientemente suas peças, o adversário pode tentar, conforme o caso, e o dama H5, que pode ser útil. Vamos ver aqui. E4, E5, bispo e C4. Olha o que as pretas fazem. Cavalo E7. Esse lance não é bom, porque ele não permite que o bispo saia, não permite que a dama saia, não está agindo no centro, né? Ele está aqui no seu centro, não está atingindo o centro do adversário. E aqui, então, nessa posição, eu desenvolver a dama é um bom lance, porque como que ele vai defender esse peão ou esse peão? Ele defende com o cavalo G6. Cavalo F3, atacando novamente o peão. E também ameaçando G5, que vai atacar 2 vezes esse peão. Então, aqui, nesse caso, o avanço da dama foi importante. Um outro detalhe, perde-se um tempo quando se coloca uma peça indefesa em casas suscetíveis de serem atacadas pelo adversário mediante uma jogada de desenvolvimento. Vamos ver. E4, E3, bispo, C4. Ora, embora seja um lance de desenvolvimento, vocês têm que prestar atenção que as pretas não fizeram E4, elas fizeram E5, elas fizeram E6. E agora elas vão fazer D5.
O lance das pretas é de desenvolvimento, obrigando ao recuo do bispo inimigo. Ou então, peão toma peão, peão toma peão. E vai recuar o bispo de qualquer forma. Então, temos de prestar atenção. E4, E5, F4, peão toma, bispo 4 e bispo 5, C5. O lance das pretas é de desenvolvimento, mas a jogada é uma perda de tempo, porque as brancas agora fazem D4. Ele vai ter de recuar o bispo, perde um lance. Por hoje nós vamos encerrar e vamos continuar na próxima aula esses exemplos de perda de tempo. Até a próxima e obrigada.